Olá pessoal, como é que vai você? Tudo bem? Estamos dando continuidade ao estudo do artigo 37 da Constituição Federal, que faz parte do capítulo da administração pública. Bem, para esta aula que eu reservei os dispositivos que falam, que tratam da remuneração do servidor público, tá? Da remuneração no serviço público. Então, aquilo que eu expliquei no começo, né? Eu não estou trabalhando os dispositivos na ordem certa. Eu estou agregando, juntando dispositivos relacionados ao mesmo assunto. Fica melhor para estudar dessa forma, tá bom? Então vamos aqui para o inciso 10. Muito simples aqui, muito tranquilo. Ah, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, né, de que trata o parágrafo 4º do 39, já, em breve a gente vai falar sobre o subsídio, mas entenda que subsídio é algo parecido com a remuneração, né? Enfim, é o salário, né? O salário do servidor público, né? Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Então, quem é que estabelece a remuneração de um cargo público? É a lei. Tá bom? Então, qual é a pegadinha da banca? Tirar a lei, botar decreto, resolução. Entende? Então, a minha remuneração, a remuneração do meu cargo é de R$ 3.744,32. Isso está previsto na lei. É a lei específica. Geralmente aqui o plano de cargos, carreiras e remuneração, uma lei específica para isso, tá bom? Então, para fixar o valor da remuneração ou para alterar, é a lei, é a lei. Lembrando que essa alteração só pode ser para mais, né? A gente vai ver, acredito que nessa aula ainda, o dispositivo que fala da irredutibilidade. Não pode diminuir o valor da remuneração. Pode até ficar congelada, mas reduzir não pode. Então, quando a Constituição fala de alterar a remuneração, entenda, alterar para mais, não pode alterar para menos. Ou para fixar o valor, ou para mudar o valor, só lei é que mexe na remuneração do servidor público. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Também prevê aqui uma revisão geral anual, que nem sempre é cumprida, né? Enfim, muitas carreiras aí passam anos e anos sem nenhum reajuste, né? Mas há esse direito aí. Vamos aqui. Esse dispositivo 11, né, o inciso 11, é um dispositivo muito grande, um texto enorme, que eu já vou resumir para vocês aqui no mapa mental que eu trouxe, tá? Mas lembrando só, esse dispositivo fala do teto, do limite de salário, tá bom? Aplicando-se como limite, tá? Então é o teto da remuneração no serviço público. Tá? Então, aqui, deixa eu ver aqui a remuneração, o subsídio. Não poderão superar, não poderão exceder. Então, aqui é o teto. O teto da remuneração no serviço público, ok? O que é que esse texto enorme aqui fala para a gente? Fala o que está aqui, simplesmente resumido aqui nesse mapa mental. O teto remuneratório no serviço público tem como limite nacional para o país inteiro o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá aqui, ó, eu coloquei em vermelho. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o limite em todo o Brasil. Mas existem limites nos estados e limites nos municípios. Nos estados, se você é um servidor estadual do Poder Executivo, a maior remuneração do Poder Executivo no Estado é a do governador. Ninguém pode ter uma remuneração maior do que a do governador. É o limite. No Poder Legislativo, os deputados estaduais.
E no Poder Judiciário, os desembargadores do Tribunal de Justiça. São os limites dentro do Estado. Os limites no Estado é por poder. E nos municípios, o limite é o salário, a remuneração, o subsídio, melhor dizendo, do prefeito. Tá bom? Todos esses limites estaduais e municipais estão aqui, ó. Limite nos municípios, subsídio do prefeito. Nos estados, o do governador do Poder Executivo, deputados estaduais no Poder Legislativo e os desembargadores do Tribunal de Justiça no Poder Judiciário. Tá bom? Então, estão aqui os limites, o teto remuneratório do serviço público. Quero apresentar aqui esse parágrafo 9º, muito importante, que também fala do limite. O disposto no inciso 11, ou seja, é um parágrafo 9º que vem lá depois, mas ele se refere a esse inciso 11, que é o teto da remuneração no serviço público. Então, eu já estou trazendo esse parágrafo aqui, para a gente já aprender agora. O disposto no inciso 11, ou seja, o limite de remuneração no serviço público, aqui, ó, inciso 11, tá bom? Esse limite aí aplica-se, olha, às empresas públicas e sociedades de economia mista também. E suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios para o pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral. Vamos voltar para o inciso 11. Olha só, eu vou colocar aqui um marca-texto da cor verde para você ver. Esse limite da remuneração no serviço público, ele vale para a administração direta. Lembrar da primeira aula, né, que eu fiz a distinção com vocês de administração direta e indireta. Mas também vale, ó, para as autarquias e fundações públicas. Então, o limite remuneratório do serviço público vale para a administração direta, autarquias e fundações públicas. Pela leitura do inciso 11, a gente coloca de fora quem? Empresas públicas e sociedades de economia mista ficariam de fora. Mas existe o parágrafo 9º, que faz uma ressalva. Olha, esse limite aí da remuneração do serviço público, que lá no inciso 11 eu estendi somente a autarquias e fundações, eu vou estender também, aplica-se, eu vou estender também às empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias, desde que, com a seguinte condição, desde que recebam recursos públicos para pagar despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então, o que é que nós temos juntando os dois dispositivos, o inciso 11 e o parágrafo 9º? Juntando tudo, a gente tem isso aqui, que o limite remuneratório de remuneração do serviço público abrange a administração direta, autarquias e fundações públicas, lá pelo inciso 11, mas também aplicar-se-á às empresas públicas e sociedades de economia mista somente se elas receberem recursos públicos para despesa de custeio ou de pessoal. Utilizar os recursos públicos para despesas de custeio ou de pessoal. Se a empresa pública e a sociedade de economia mista utilizar recursos públicos para isso, para despesas de pessoal e despesas de custeios, nessa situação, sim, os seus empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, a gente chama de empregados públicos, a remuneração deles também estarão sujeitas ao teto. Ficou claro isso? Empresas públicas e sociedades de economia mista, em regra,
não está subordinada ao teto do serviço público. Só estará se receberem recursos públicos para pagar despesa de pessoal ou de custeio. Espero que tenha ficado claro para você, ok? Vamos seguindo aqui, reunindo os dispositivos do artigo 37 que tem a ver com remuneração, tá bom? Olha, o parágrafo 12. O parágrafo 12, ele dá uma possibilidade. Você lembra que aqui, ó, pelo inciso 11, nos estados, eu tenho 3 tetos, um para cada poder? Pois bem, o parágrafo 12 dá a possibilidade de ter um limite único. E não um limite para cada poder. É possível, é facultado, é possível que dentro de um estado, ao invés de a gente ter 3 limites, governador, deputado estadual e desembargador, a gente tenha um limite na administração pública do estado, um limite único, que é o subsídio do desembargador do TJ. Tá bom? Então, sobre o limite remuneratório, veja, só nos estados é facultativo, não é obrigado. Mas pode-se sim estabelecer como limite o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que corresponde a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja, há essa possibilidade de estabelecer esse limite, mas os deputados e vereadores não se aplicam a esse limite, tá bom? Se porventura um deputado estadual receber um salário, um subsídio maior do que o desembargador, não vai ter problema porque ele não entra nesse limite, tá? Agora, os servidores pobres mortais da Assembleia Legislativa, se o Estado adotar como limite único os desembargadores, o subsídio do desembargador 3J, sim, eles vão se submeter ao limite do desembargador. O deputado estadual não. Tá bom? Então, nem os deputados do Distrito Federal dos estados, nem os vereadores no município. Porque, veja, esse limite remuneratório nos estados não é só para os servidores estaduais, mas para os servidores de todos os municípios daquele estado. Então, esse limite único, ele existe para abarcar isso aqui tudinho. A possibilidade de um limite único. Pode, tá? Pode. Não é obrigado. E o limite único vai abarcar o estado inteiro, inclusive os municípios daquele estado. Tá bom? E aí, a gente tem isso aqui. Como limite único, subsídio do desembargador, mas não se aplica às autoridades do Poder Legislativo, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Vou só subir aqui, ó. Limite único. O subsídio dos desembargadores. Agora, não se aplicando aos deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos aqui falando mais de remuneração, de vencimento, de salário. Separei os dispositivos que tratam disso, tá bom? Para a gente ter uma aula só nessa temática, explorando o artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 12, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, ó, não poderão ser superior, ou seja, inferior, igual ou menor do que o Poder Executivo. Você percebe que a legislação está dizendo que os vencimentos do Poder Executivo
devem ser maiores, né? Porque os vencimentos do Poder Legislativo e Judiciário não podem ser maior que o Executivo, então o Executivo é o maior. Então, cuidado. Esse dispositivo, ele é muito presente nas provas, sabia? Porque é muito bom da banca fazer uma pegadinha com ele. E você vai ter que ter atenção a isso. Porque é muito fácil. O que é que a banca faz? Os vencimentos dos cargos do poder executivo e judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo legislativo. Os vencimentos dos cargos do poder legislativo e executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo poder judiciário. Ele fica trocando. Então você precisa ter em mente que o texto é assim que está na Constituição e só estará certo se tiver assim. Como é que eu memorizei? Eu memorizei que o executivo é o maior. Então, os outros dois não podem ser maior do que o do Poder Executivo. Ok. Inciso 13. É proibida. É proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal no serviço público. Eu não posso vincular ou equiparar uma remuneração de um servidor público a quaisquer outras espécies remuneratórias. Como assim vincular ou equiparar? Por exemplo, uma lei estabelece, não é somente a lei que estabelece a remuneração? A gente não viu isso? É o exemplo, por exemplo, de uma lei ser publicada, aprovada, estabelecendo como remuneração de determinado cargo 5 salários mínimos, 3 salários mínimos, 2 salários mínimos. Não pode. Ou seja, houve uma vinculação da remuneração de um serviço público, de um servidor público, de um cargo, a uma espécie remuneratória. No meu exemplo, ao salário mínimo. Isso não pode. Quando a lei estabelece a remuneração, tem que dizer tantos reais. Não pode dizer 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Você entende? Não pode. Por exemplo, a remuneração de determinado cargo é o equivalente a 50% da remuneração do governador. Não pode. Está havendo uma vinculação, uma equiparação de uma remuneração a outra espécie remuneratória. Não pode. A lei tem que dizer: a remuneração é tantos reais, o vencimento é tantos reais, a gratificação é tantos reais. Tá bom? Então, não pode vincular nem equiparar uma remuneração a outra espécie remuneratória nesse sentido que eu expliquei, tá bom? Eu até mencionei aqui gratificações, né? Gratificações tem até um percentual, mas é um percentual do próprio salário. É um percentual do vencimento básico, né? 30%, enfim, isso até acontece. Mas você não pode pegar a remuneração do servidor e equiparar a outra. É isso que eu estou querendo explicar. Bem, inciso 14. Olha, os acréscimos pecuniários, por exemplo, uma gratificação, um adicional, os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para concessão de acréscimos ulteriores. Eu não posso pegar uma gratificação e acumular com outra gratificação. Entende? É como se fosse a gratificação em cima da gratificação. Não pode isso. Não serão computados nem acumulados para um acréscimo ulterior. Então, por isso que as gratificações, mesmo quando estabelecem um percentual, é sempre do vencimento básico. Não é um percentual da remuneração. Porque a pessoa pode receber outras gratificações, aí vai ser uma gratificação em cima de outra. Então, geralmente, como é que acontece? As gratificações são percentuais do vencimento básico, de modo que a gente evita esse chamado efeito em cascata. Efeito em cascata. Você aumenta uma gratificação, automaticamente você aumentaria outra, porque é um percentual em cima da gratificação. Você entende a confusão? Então, não pode um acréscimo ser computado ou acumulado para outro acréscimo. Proibido.
tá bom? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o não. Não é o não. Não será. Então, a banca simplesmente tira esse não. Escreve o texto igualzinho, mas bota serão computados. Tira o não. E você que se vire para lembrar. Tá bom? Então, muita atenção nisso aí. Inciso 15. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos ou empregos públicos são irredutíveis, como eu já havia dito, né? Aquela história que só a lei altera a remuneração. Eu disse, olha, só pode alterar para mais, porque o salário está protegido, né, pela garantia da irredutibilidade. A remuneração, os vencimentos, os subsídios não diminuem. Não diminuem. Só aumentam. Pode até ficar congelado. Podem até ficar congelado, mas não reduz. Tá legal? Irredutíveis. Parágrafo 11. Não serão computados para o efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11. O inciso 11 é aquele limite, né? O teto da remuneração. Então, a gente não vai considerar para esse limite parcelas de caráter indenizatório. O que é uma parcela de caráter indenizatório? É quando o servidor ele teve uma despesa do seu próprio bolso, ele teve uma despesa do seu próprio bolso e o poder público ressarciu. Entende? Então, isso é um caráter indenizatório. Auxílio transporte, né? O servidor teve o custo do seu bolso, mas recebe o auxílio transporte como uma forma de ressarcimento. Tá? Eu vou até escrever aqui. Ressarcimento. Então, essa é uma parcela, esse auxílio transporte é uma parcela de caráter meramente indenizatório. Então, o teto do serviço público não vai considerar, por exemplo, um auxílio transporte da vida, porque o servidor gastou do seu próprio bolso. Então, não é um valor a mais, não é um acréscimo, é apenas um ressarcimento, tá bom? Então, parcelas de caráter indenizatório, elas não serão consideradas para calcular o teto da remuneração do servidor, tá bom? Bem, é isso. Bons estudos e não desista. O artigo 37 continua. Vamos à luta. Até mais. Tchau.